Aí entra um segundo ponto, delicado pra caralho, que tem que tomar cuidado como eu vou falar isso, mas você não tem tanto controle sobre você, cara. Ah, tô ligado. Você acha que você tem controle sobre você? Na verdade, não. O que você acha do livre-arbítrio? Eu já vi, tem o Sam Harris, que é um cara que é um... Eu acho que ele é O neurocientista que ele também. fala? Não sei o que ele fala. Ele fala sobre filosofia, neurociência, fala um monte de coisa, meditação e tal. É um cara, é um gringo aí, né? E ele fala que ele meditou tanto buscando o seu self, né? Buscando o seu eu. E aí ele percebeu que no momento de mais pura concentração e meditação, no momento de transe que ele chegou de meditar tanto, ele percebeu que não existia. Não existia o seu eu. Isso é uma ilusão. Eu é uma parada muito difícil de definir, né, velho? O que é eu? Tipo, eu... Onde tá o eu no cérebro? Exato. Algumas pessoas que têm essa noção de que as pessoas que falam que têm livre-arbítrio, que existe esse eu, que existe uma pessoa que comanda o seu comportamento, a impressão que dá é que estão falando de um... Beleza, é o seu cérebro. É o seu cérebro que está gerando o seu comportamento. Só que, cara, não existe um bunker escondido no seu cérebro que tem um bichinho controlando lá que seria o seu eu. Não é a glândula pineal? Não, são neurônios conversando entre eles que resultam em um comportamento específico. Ele fala, pô, mas eu decido tomar água. Falei, cara, na verdade você está com menos concentração de líquido no seu corpo, aumentou um pouquinho você tá com menos líquido no seu corpo, aumentou um pouquinho a concentração de sais e de íons no seu sangue, o seu cérebro, o hipotálamo detectou esse aumento, mandou um sinal para o núcleo... para a área tegmentar, exatamente, para a área tegmentar ventral que mandou uma sinalização para o núcleo acumbente, gerando motivação para você ingerir o líquido. Sim. Não sei se foi você que decidiu, velho. Foi uma mudança de concentração iônica que resultou numa É que você atividade pode ignorar, elétrica. né, esse estímulo, né? Você pode estar com muita sede e escolher não beber água, se você quiser, né? Mas e depois? Você morre eventualmente, né? Entendeu? E Sim. eu acho eu acho muito difícil você morrer de sede, cara. O seu comportamento vai ser enviesado para aquele lado. Ah, sim, deve ser muito difícil. Você vai, cara, você vai. Mas é louco você que vai. tem uns caras que faz greve de fome e morrem. Mas é que daí o comportamento dele está sendo controlado por uma regra que ele criou. Por que ele está fazendo essa greve de fome? Sim, mas quem criou? Ele aonde que ele tá? Não, o ambiente criou nele. A Ele comunidade... foi colocado numa situação onde... A comunidade falou pra ele que tem que ser assim, porque esse é o certo e tal, e ele foi reforçado e ele continuou, e ele instituíram aquela regra no contexto e ele seguiu aquela regra. Por exemplo, basicamente, essa discussão do livre-arbítrio é uma coisa, assim, tem que lembrar as pessoas. Os dados são muito contraditórios. Dentro da neurociência, os neurocientistas não têm um consenso. Tem 95% dos neurocientistas vão dizer que existe livre-arbítrio e 5% vão dizer que não. Entendi. Tá? A questão é assim... Por exemplo, tem um estudo... É que assim, o nosso comportamento ele é modulado por coisas que a gente nem imagina, cara. Ah, sim, a gente Tem um estudo de júris, por é exemplo. muito mais inconsciente do que consciente. Você conhece o estudo dos juízes? Não conheço. Tem um estudo que foi publicado na PNAS. Os caras analisaram mais de 2.000 decisões de juízes em tribunais nos Estados Unidos e plotaram num gráfico as decisões favoráveis e não favoráveis ao réu. Ou seja, quando eles foram puniram punidos ou não. E eles plotaram também no gráfico quando o juiz comeu. Quando o juiz o quê? Comeu. Comeu? Uma refeição. Caralho. É pior que eu acho que eu já ouvi falar, pode crer. Cara, eu não sei se dá pra botar na tela. Põe aí, qual que é o nome desse estudo, você sabe? Cara, fatores externos das decisões dos juízes, PNAS, bota assim, PNAS. É em inglês o nome. Se pode ouvir isso você falando no External podcast. Factors. Talvez imagens apareça. Não? Bota em inglês esse título. Basicamente assim, quanto mais próximo da refeição, mais benevolente o juiz foi. E quanto mais longe, mais duro ele foi nas penas. Ou seja, leve um lanchinho pro seu juiz antes. Cara, imagina, você fica com fome, cara. E aí você vai perguntar o que acontece no cérebro de uma pessoa com fome. Basicamente, a perda de glicose, quando você tem menos glicose circulante, ali ó. Ali no lado é a proporção de decisões favoráveis e cada bolinha daquelas é quando ele comeu.
Caralho, Então, olha, ele comeu 70% das decisões, cara, 70% das decisões depois do almoço eram favoráveis. Quando passava até algumas horas depois da última refeição, caía para 0. Ele tinha uma maior tendência de punir. Ou seja, ele não tá punindo baseado na lógica da lei e o seu trabalho imparcial como juiz. Cara, ele tá punindo com pensa eu assim, tô ó, bem, quando- vou fuder esse cara. Não tô bem. Não, pensa assim, ó, quando você tá com fome, o seu cérebro, ele tem menos energia, porque tem menos glicose ali, portanto você tem menos gasolina ali para pensar direito. Sim. Recursos escassos no cérebro. Além disso, o seu sistema atencional e motivacional, que envolve dopamina e noradrenalina, ele começa a ser direcionado para comida. Você começa a pensar mais em comida. Você não vê a hora do tempo passar para você comer logo, porque você está com fome. Você quer que chegue logo para você comer, você não vê a hora de comer. Então, as outras coisas, elas começam a ficar um pouco mais de lado e você quer acelerar o processo. Além disso, cara, você tem menos glicose no seu cérebro, especialmente numa região que é a mais cara do cérebro, que é córtex pré-frontal. E sabe o que o córtex pré-frontal faz, além de várias coisas? Toma decisão? Empatia. Empatia? Então, se você tem menos glicose no seu cérebro na área que é responsável por empatia, Você fica mais cuzão. Talvez você fique mais cuzão. Entendi. Caralho, cara. E isso é uma variável, cara. Fora Se você, por outras. exemplo, pegar sujeitos e colocar numa sala e colocar um cheiro podre na sala, um cheiro ruim, essas pessoas tendem a ter opiniões mais conservadoras. Tendem a ser mais contra casamento gay, mais... Caralho, que loucura. Isso tem estudo mostrando. Um estudo loucura. publicado na PLOS One. Se você botar um gosto ruim na boca de uma pessoa, essa pessoa tende a julgar a outra pessoa como moralmente mais inadequada em média do que sem o gosto ruim. Nosso cérebro confunde o gosto nojento com uma pessoa nojenta. Caralho, a gente é muito burro então, né, mano? Não é que é burro, cara. O nosso cérebro é uma massa de células que recebe informações sensoriais e cria uma resposta frente a isso. E aí que tá, cadê o seu livre-arbítrio? Se você tem livre-arbítrio, mas todas as situações externas vão influenciar na decisão que você toma... Monark, que pensa assim, ó, né? se a sua mãe, cara, quando você tava na barriga dela, se estressou, você nasce com um eixo de resposta ao estresse mais sensível. Então, na sua adolescência, talvez você seja mais pistola. Pode crer. E aí você brigou com a sua namorada. E aí? Você já foi modulado a ter essa briga desde quando você tava na barriga da sua mãe. Porque o seu eixo de resposta ele já é mais sensível. É meio bizarro. Eu não sei. É meio louco porque a galera fala assim, pô, mas então eu vou fazer o que eu quiser, eu vou matar pessoas e não é minha culpa. Eu falo assim, cara, se você tira essa conclusão, já tava na sua cabeça matar pessoas, eu não falei nada demais. Você já queria, mas tava com medo, achando que você ia ser... Você já ia fazer isso, cara, de qualquer maneira. Eu tenho uma aula lá no reservatório de dopamina que eu explico, 1 hora e pouco eu explicando sobre esse raciocínio. Por exemplo, teve um cara então que... você não acredita no livre-arbítrio? Não, acho que a gente não tem livre-arbítrio. Faz sentido. Por uma razão simples. E eu deixo essa pergunta para as pessoas que acham que a gente tem. Os nossos células do cérebro, eles enviam informação por meio de uma coisa que a gente chama de potencial de ação. É o nome técnico para o choquinho, para o sinal elétrico. Um neurônio, ele só gera um potencial de ação quando foi estimulado por outro neurônio, que foi estimulado por outro neurônio, É feito em cascata. que foi por outro. Se a gente tem livre-arbítrio, alguém tem que ter estimulado o primeiro neurônio, que não o ambiente. Cadê? Deus. É só o que sobra. Ou tem um lugar bem no meio do cérebro escondido que ninguém viu ainda, que tem um bonequinho que começa a mexer uns botãozinhos lá e Tipo dispara. um MIB, né? Que tem um... E dispara pra você beber água. Não foi, cara. Disparou pra você beber água porque o seu sangue tá com mais concentração de íon e você teve mais sede. E se você fala, não, mas eu não quero beber água agora, é porque você tá com a sua atenção visual em outro lugar e você não quer agora. Alguma coisa modulou o seu comportamento. Faz sentido. Aí se você vem me falar, pô, mas as pessoas, você tem que tomar cuidado em falar isso, Wesley, porque as pessoas vão usar isso pro mal. Por exemplo, teve uma pessoa que veio falar pra mim, várias na real, que foi fazer uma palestra em público e a pessoa falou, cara, eu fui super tranquilo, porque se eu ficasse ansioso eu não teria como não ficar, porque eu não conseguia controlar o meu comportamento, porque tinha o estímulo do público me gerando ansiedade. Então eu lembrei do que você falou, usei isso como modulação externa e fui fazer e consegui fazer.
Então, cara, olha, a pessoa tirou essa conclusão do negócio do livre-arbítrio. O outro fala que vai matar todo mundo e foda-se. Se você tirou essa conclusão, desculpa, mas Tinha não, coisa interna, não fui já. eu que botei isso. Eu não falei sobre matar ninguém. Você que falou, mas então você que foi pro lado errado, velho. Não bota na minha bunda essa porra aí. Mas essa questão sobre moralidade faz um sentido, né? No sentido que se a gente não tem o controle, a gente não tem o livre-arbítrio, se tudo que a gente faz já estava pré-determinado, por que você vai punir alguém e por que você não vai punir alguém? Entendeu? Então, isso impacta direto no sistema de justiça, cara. Eu vou dar um outro exemplo. E aí entra também na ideia de que ninguém tem mérito de nada, né? Você, de certa forma, já ia fazer aquilo. Então não é seu mérito. É verdade. Entende? É meio que Tem verdade. que falar desse lado também, tipo... É a mesma coisa você falar assim, qual que é o mérito do cara que nasceu filho do Bill Gates, com todos os networks, as melhores faculdades, exato. e o cara que nasceu numa tribo na Aí África? você pode falar assim, beleza, mas o filho do Bill Gates se esforçou e tal, cara, mas às vezes ele se esforçou porque ele teve contato com pessoas que se esforçaram e modularam ele, e também não se teria mérito ele, entende? Faz sentido. É uma discussão difícil, cara. Mas vamos dar um exemplo. Imagina que você tá num corredor de um hospital e, sei lá, sua namorada se machucou, você tá lá cuidando dela, foi pegar um café quente. Você tá passando pelo corredor com um copo de café. Tem um paciente com epilepsia. Epilepsia te dá um monte de choque do cérebro e você tem convulsões. Digamos que esse paciente bateu no seu café e virou o café em você quente. Ele teve culpa? Bom, não, ele não quis fazer aquilo, né? É o cérebro dele tendo uma atividade elétrica que resultou num comportamento... Cara, teoricamente, eu sei que é estranho Bom, ele isso. tem culpa no sentido se a gente... A questão da É que culpa assim, ou se não ele vem- tem livre-arbítrio, não faz isso. Aí que quer dizer que o livre-arbítrio não funciona nessas horas, entende? Sim. Esse é o meu problema com a ideia do livre-arbítrio. A pessoa fala, não, mas você tem... Mas, cara, se você tem controle, para de fumar cigarro, então. Se você tem controle, usa o seu livre-arbítrio e para de comer porcaria. Sim, sim. Daí você vai falar, não, mas eu não consigo, cara, porque eu tenho... Então, cara, se você não consegue, é porque você não tem controle do seu comportamento. Mas é mais ou menos, na real. Porque, tipo, eu, por exemplo, fumei muita maconha durante a minha vida, assim. Eu comecei com 25 e desde lá fumei muita maconha. Eu tinha essa percepção que eu, porra, não conseguia parar, até porque eu não queria parar, entendeu? Mas aí deu a merda que deu lá na parada do Flow e eu parei. Parei durante os 2 meses, eu fiquei sem fumar. E se eu usasse a lógica que eu não conseguia, eu tava errado, porque eu consegui, entendeu? Eu voltei a fumar depois, né? Você descontou pra caralho em outras substâncias. Comecei a beber mais álcool, assim. A questão que eu falo assim, cara, se existe um controle de comportamento, cara, isso teria que valer também pra pessoa que tá em depressão. Então, se você controla o seu comportamento, sai da depressão. É que tem muita Usa gente seu que faz livre-arbítrio. isso, Pô, para, ignora essa porra de depressão, cara. Vamos viver a vida. Entende? Não tá no controle da pessoa, cara. Entende o que eu quero dizer? Sim, só que ao mesmo tempo tá, de uma certa forma, né? É De uma que certa forma, tem coisas que ela pode fazer pra sair daquilo. tem né? coisas que ela pode E fazer ela que pode pode sair ser daquilo. capaz de fazer daquilo. Só Sim. porque ela não era capaz num momento. não quer Desde dizer que ela não- exista uma modulação externa que influencia a permita. pessoa a fazer. Entende? Um Ou, ambiente. pra mim, houve uma modulação externa extrema. Exato, eu tem um saí de puta do todo merdão. contexto, É. Sim, E aí a pessoa, por exemplo, que vai começar a fazer dieta e tal, também, cara, se você modula o seu ambiente, os estímulos... A minha máxima é assim, Monarca, o ambiente controla seu comportamento, cara. Faz sentido. Faz sentido até numa questão física da vida. O Porque... ambiente controla. Se você vai fazer dieta, viva com pessoas que não têm chocolate em casa todo dia, porque se você vê o estímulo do doce, aquele estímulo vai entrar no seu olho, vai até o seu cérebro, vai liberar dopamina, vai guiar o seu comportamento para aquilo. Você vai comer o doce porque você não tem controle do seu comportamento, ou se você tem, parabéns, significa Mas que vai você ser mais treinou, difícil. você treinou para executar a modulação para o outro lado. Mas você só treinou porque você ou pediu ajuda para um terapeuta ou para um amigo ou assistiu um vídeo na internet. Sempre tem algum estímulo externo que modula o seu comportamento. Tá ligado a ideia dos neurônios mandar potencial de ação para um neurônio? Aham. Cara, me mostre, quem acha que existe livre-arbítrio, me mostre um neurônio que dispara um potencial de ação sem a influência de outro neurônio ou de um hormônio que, em última análise, não foi influenciado pelo ambiente. E aí eu concordo com você que a gente tem livre-arbítrio. Então, a vida é meio que um filme. A vida E é a meio... gente é o A vida é observador. meio que a vida é meio que um conjunto de respostas comportamentais frente ao ambiente que você tá. Se começar a ficar quente nessa sala, você vai pegar o ar e vai ligar o ar. Sim, O ambiente ficou quente e levou você a ligar o ar. sim, sim, sim. Por exemplo, se você bota
A fome é um exemplo, o quente é outro exemplo. Se você tem privação de sono num dia anterior, você dormiu mal. No outro dia, cara, você vai ter mais propensão a comer porcaria. Sempre acontece comigo. E, inclusive. velho, você não tem... Mas você não é meio depressivo? É meio depressivo não ter livre-arbítrio, né? Eu não acho, cara. Eu acho, na verdade, normal. Não muda nada Não, pra mim. normal é, se for Eu não acho regra- normal, entendeu? A galera fica muito preocupada, cara. Tipo, mas como é que eu vou viver? E é perigoso isso porque as pessoas vão fazer merda. Tem um neurocientista chamado Robert Sapolsky, que ele tá escrevendo um livro. Ele é um dos maiores defensores que não existe livre-arbítrio. E ele é professor de Stanford e alcança o mundo, né? As coisas dele. E aí deu muita merda no sentido das pessoas questionar ele. Pô, mas e aí, como é que a gente vive com essa parada de não existir livre-arbítrio? Ele tá escrevendo um livro sobre como viver. Tipo, ele escreveu um livro mostrando... Como viver sem livre-arbítrio. Mas a ideia é basicamente assim... Foda-se, entendeu? Não vai mudar nada na sua vida. É uma Existe questão ou muito não? mais filosófica. É que- legal discutir e tal, Sim. mas, cara, o que vai mudar, entendeu? Beleza, agora você teve contato com essa informação. E você ficar falando, não, mas eu vou fazer um monte de merda, então que eu não tenho culpa, então eu não tenho livre-arbítrio. Desculpa, cara, mas você já ia fazer em algum momento na sua vida essas merdas, tava só esperando alguém dar a deixa. Tá uma desculpa, né? O outro cara foi lá e falou em público. Usa esse raciocínio pra fazer uma coisa legal. Sim, sim. Por exemplo, a pessoa termina com o namorado. Fica um lixo, fica mal. Porra, usa teu livre-arbítrio então, cara. E pra ficar bem, se você tem livre-arbítrio, fala eu vou ficar bem e fica bem. Do nada, instantaneamente. É que, tipo, o Você livre-arbítrio... tem que modular o seu comportamento, ir fazendo coisas e as pessoas, se aproximar de pessoas que vão te ajudar. A minha questão com essa parada do livre-arbítrio é que onde ele tá no cérebro? Cadê ele? O livre-arbítrio, eu acho que ele é polêmico porque ele tá bem correlacionado, apesar de não parecer, com a questão da alma. Com a questão de você ser alguém que está no controle da sua vida e as suas decisões importam. Né? A gente precisa sentir isso, porque senão a gente entra no linismo completo e a Sim, gente não sim. vai querer fazer Sim. nada. Você fala, não quero fazer nada, mas tudo que eu fizer também não pode ser atribuído a mim por causa de um contexto geral. Aham. Então, é mais útil para o cérebro humano acreditar que a gente está no controle da nossa história. E, né? cara, é maravilhoso. E eu acho que as pessoas têm que fazer isso mesmo. O que a gente tá falando aqui é para tentar entender a neurobiologia do comportamento e tentar mostrar para as pessoas que tem horas que você tá mal pra caramba, cara. E tá fudido, e tá estressado, e tá zoado, e não é sua culpa. Tem muita gente que diz que meditar pode ajudar nisso, assim, Muito. no sentido que você... O que acontece no cérebro? A gente tem uma ideia, essa ideia... Eu falando pra você o que acontece no Não, cérebro. me fala, pô. Eu adoro ouvir. A gente tem uma ideia e essa ideia, ela nos sequestra o nosso poder, nossa capacidade computacional do nosso cérebro e a gente foca, absorve tanto essa ideia que a gente perde a noção que a gente pode só deixar ela ir embora. Sim. E por isso que meditação é interessante, porque você é o exercício de não se associar aos seus pensamentos. Isso. E é por isso que eu falei do Sam Harris. Ele fez tanto esse exercício. Tá, se eu não tô me associando a nenhum pensamento durante muito tempo, o que é eu? O que é se associar? Onde eu vou encontrar, então, o eu em algum lugar? E ele percebeu que não. Ele só encontrou um estado químico no cérebro de presença ao presente máximo, entendeu? Se você pegar, por exemplo, a galera que tá no corredor da morte nos Estados Unidos, metade deles tem lesão no córtex pré-frontal. Ou seja, é uma pessoa que teve uma lesão numa área envolvida com controle de comportamento. Tem um caso muito emblemático na neurociência, que é o caso do paciente... Não é o Henry Molaise, o Henry Molaise é da memória. É do Phineas Gage. Phineas Gage era um operário, que ele trabalhava em 1800, faz tempo já, 1800 e pouco, e ele estava batendo dinamite numas pedras, num rocheiro para quebrar e catar pedra, e ele foi socar uma banana de dinamite com uma barra, e ele explodiu o bagulho na cabeça dele. E a barra entrou aqui e saiu aqui em cima. Arrebentou o córtex pré-frontal dele. Região que nos torna racionais e permite a gente conviver em sociedade e tal. Empatia tá aqui também, você falou. Isso. O que começou a acontecer com o comportamento dele? Basicamente, ele virou um primata não humano. Ele começou a ignorar regras sociais, ele começou a abraçar mulheres na rua, ele começou a andar seminu,
fazer xixi num dos lugares. O álcool, por exemplo, desliga o córtex pré-frontal. Uhum. Então a gente não tem muito mecanismo de controle de comportamento quando tá bêbado. Pode Muito crer. bêbado. Ele potencializa a transmissão GABAérgica que inibe o pré-frontal. O Phineas Gage ficou totalmente... Maluco. Cara, é legal que ele não morreu. Ou seja, essa região ela não é envolvida pra gente viver. Estar vivo, né? É pra conviver em sociedade. Pode crer. Outros animais não têm pré-frontal. É por isso que eles fazem cocô no meio do shopping. Você tem que ensinar como bonitinho a não fazer. A galera no corredor da morte nos Estados Unidos, grande parte tem lesão no pré-frontal. É culpa deles que eles fizeram os crimes ou Na- talvez o Cara, cérebro na deles... minha opinião, não é culpa deles. Na minha opinião, são pessoas que não podem ser culpadas porque... É tipo assim, pensa num diabético tipo 1. A diabetes tipo 1, o sistema imunológico ataca o pâncreas e destrói as células beta-pancreáticas produtoras de insulina. É culpa da pessoa ter diabetes? Ela não tem o órgão, cara. Ah, bom, sim. Se ela nasceu com, né? Ela não sim. tem o órgão. Não, o sistema imunológico atacou aquilo por alguma coisa ambiental que a gente não sabe exatamente o que é. Ela não tem o órgão, ela não tem a célula que produz a substância que controla a glicemia. Se existisse livre-arbítrio, ela nem teria... É tipo um carro que não tem motor. Ele não tem nem a chance de tentar andar. Porque não tem o hardware. Não é o software, o hardware não existe. Uma pessoa que você tira o pré-frontal, ela não tem nem a chance de não fazer aquilo. Mesmo que não existisse livre-arbítrio, mesmo que existisse livre-arbítrio, ela não teria nem a chance de controlar o comportamento dela, porque não tem a região que controla. Inclusive, muitos neurocientistas são chamados em tribunais de júri para dar uma opinião técnica se a pessoa está inimputável ou não, se ela poderia estar em condições de cometer aquele crime, digamos assim, ou realmente não. Pode crer. É muito louco isso. É uma decisão longa, entra pautas de ideologias, enfim, é uma coisa que não... É uma coisa muito mais filosófica e bacana de entender, mas as pessoas têm que compreender que o nosso comportamento ele é muito modulado por, digamos que... Fatores externos que a gente não muito, controla. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.